Nosso exemplo para fechar a aula, pessoal, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos aqui, segura aí. Eu deixei a circunferência aqui para ilustrar bem. Eu quero saber qual é o arco côngruo de 480 graus contando somente uma volta, tá? Você sabe aqui que 480 é um arco maior que 360. Então, logicamente, eu dei mais de uma volta para chegar em 480. Eu quero reduzir isso para uma volta e saber quem é o arco côngruo a 480 na primeira volta. Basta fazer o quê? Basta pegar o 480 e dividir por 360, né? O quociente aqui vai dar 1. 480 menos 360 vai dar aqui, ó, 120. Isso quer dizer que 480 ele é côngruo de 120 graus. Depois de quantas voltas? Depois de uma volta. Quando você olha para essa continha aqui, o resto é o arco côngruo e aqui o nosso quociente é o número de voltas. Então eu tenho aqui, depois de uma volta completa, ele vai dar 360 graus, vai andar mais 120, por isso 120 é côngruo de 480. Vamos dar uma olhada em outro exemplo? Vem comigo. Pessoal, tá aqui o segundo exemplo, é 1020. 1020 é côngruo de quem? Bem, divide por 360, então eu vou pegar aqui 1020 dividido por 360. Se você multiplica por 1, tá longe, por 2 dá 720, por 3 dá 1080, opa, então é por 2, menos 720 aqui, vai restar 300. Significa, então, que depois de duas voltas completas, né, o nosso arco é côngruo a 300 graus. Então, significa que 300 graus e 1020 eles têm a mesma extremidade, ou seja, na primeira volta eu paro aqui em 300, mas se eu der duas voltas completas e mais 300, eu paro no mesmo lugar. Ok? Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Tá aí, pessoal. 1950 graus é côngruo de quem? Pega e divide por 360. 1950 dividido por 360. Isso aqui vai dar vezes 5, vai tirar 1800. Vai restar 150 graus. Quer dizer, então, que depois de 5 voltas, isso mesmo, depois de 5 voltas, 1950 tem a mesma extremidade de quem? De 150 graus, ou seja, ele deu 5 voltas aqui e parou exatamente no mesmo lugar do 150. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Menos 60 graus é côngruo de quem? Como assim, Everton? Menos 60 tem ângulo negativo? Não. Aqui a gente está numa circunferência trigonométrica, então a gente tem um arco negativo. É um arco que saiu de A e, ao invés de andar no sentido anti-horário, ele andou no sentido horário. Então, bem, pensa, 60 graus no sentido anti-horário para aqui, 60 graus no sentido horário para onde? No 300. É a mesma coisa que 360 menos 60. Então, ele tem a mesma extremidade de 300 graus. Então, esse cara é côngruo de 300. Fácil, né? Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Menos 495 é côngruo de quem? Bem, esse arco ele saiu de A no sentido horário, deu mais de uma volta e parou em algum lugar. Que lugar é esse? Eu quero saber. Então vem comigo, a gente vai pegar 495 e vai dividir por 360. Ignora a princípio que ele é um arco negativo, só divide por 360. Mas você sabe que vai dar uma volta, tira 360 daqui, vai restar 135. Bem, ele é côngruo então de menos 135, mas eu quero saber de quem ele é côngruo na primeira volta, no sentido anti-horário. Eu quero um arco positivo aqui. Então eu vou pegar 360 graus e vou tirar 135. Por quê? Presta atenção. Se ele andou nesse sentido, deu uma volta completa e andou menos 135, é porque indo pelo outro lado eu vou ter 360 menos esse arco. Então eu vou fazer aqui, vou encontrar quem? Vou encontrar aqui 5, vou encontrar aqui 5 menos 3, 2, porque ele emprestou, né? Aqui vai dar 225. Então, esse arco é côngruo de 225 graus. Isso é o que a gente chama de primeira determinação positiva de um arco, ok? Toda vez que você tiver um arco que seja negativo ou positivo maior que 360,
Quando você encontra o arco côngruo na primeira volta positiva, é porque a gente chama ele de primeira determinação positiva. Eu vou falar disso daqui a pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo. Bem, pessoal, quem é o arco côngruo na primeira volta de 13π sobre 6? Está claro que deu mais de uma volta aqui, por quê? Se você divide 13 por 6, isso dá mais de 2, ok? Vai dar 2, alguma coisa. Então significa que deu mais de uma volta, porque uma volta inteira é 2π. Como é que você vai fazer aqui? Você pega esse cara e divide por 2π. Mas eu vou te ensinar um macete, né? Em grau, o que a gente fazia? Pegava o arco e dividia por 360. Aqui, se você pega esse e divide por 2π, é a mesma coisa que dividir o numerador pelo dobro do denominador. Né? Então, se eu pego aqui 13 e divido pelo dobro de 6, divido por 12, isso vai dar 1, e eu vou tirar 12 aqui, vai restar 1. Significa que depois de uma volta, isso aqui é o número de voltas, o que me restou foi 1 o quê? Restou 1π sobre 6. Você mantém o denominador. Então, esse arco é côngruo de 1π sobre 6 radianos. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Então, olha para cá, pessoal. 21π sobre 4. Ele é côngruo de quem? Você vai pegar o 21 e vai dividir pelo dobro de 4, que é 8. Ok? 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, 8 vezes 2 menos 16 aqui vai restar 5. Significa o quê? Que depois de 2 voltas, o arco que restou foi 5. 5 o quê? 5π sobre 4. Então tá aí. Ele é côngruo de 5π sobre 4, na primeira determinação positiva. Tá aqui, ó, 225 graus. Ok? Então vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Vem pra cá. Bem, pessoal, menos 11π sobre 3. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeitinho. Pega 11, divide pelo dobro de 3. 11 por 6. Bem, 11 por 6 dá 1, vai tirar 6, vai restar 5. Vai restar o 5 o quê? 5π sobre 3, só que é negativo. Então, bota aqui, menos 5π sobre 3. Agora tá claro que deu menos de uma volta, que se você divide 5 por 3, isso dá 1, alguma coisa. Então, você pega aquilo ali e soma 2π. 2π menos 5π sobre 3 vai dar quanto? 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 5 dá 1. Então, isso aqui é côngruo a 1π sobre 3, ou seja, o arco que é menos 11π sobre 3 é côngruo de π sobre 3, ou seja, de 60 graus. Significa que ele deu uma volta completa aqui nesse sentido, e na segunda volta ele parou em 11π sobre 3. Ok, pessoal? Viu como é fácil? Bem, todo arco maior do que 360, ou maior que 2π, ou negativo, tem um arco côngruo na sua primeira determinação positiva, que é a primeira volta no sentido anti-horário. Por isso, eu consigo escrever uma fórmula geral. Por quê? Porque, por exemplo, o π sobre 3 ele não é só côngruo a menos 11π sobre 3. O π sobre 3 ele é côngruo a vários arcos que, se eu ficar dando infinitas voltas aqui, eu posso parar sempre no mesmo ponto. Como assim, Everton? Por exemplo, eu tenho π sobre 3, ou 60 graus. Vamos fazer em 60 para ficar mais fácil. 60 graus. Se eu der mais uma volta, eu somo mais 360. Se eu der outra volta, eu somo ainda mais 360. Eu posso ficar dando quantas voltas quiser e parando sempre no mesmo ponto. Isso significa que eu tenho infinitos arcos que podem ter essa extremidade. Então eu tenho uma fórmula geral para escrever os arcos côngruos a um determinado arco. É isso que a gente vai ver agora. Muito bem, pessoal. Para fechar a aula de hoje, eu quero saber qual é a fórmula geral de todos os arcos côngruos a 570 graus. Primeira coisa, achar a primeira determinação positiva. Pega 570, divide por 360. Isso vai dar 1, vai tirar 360 daqui, vai restar 210. Ou seja, a primeira determinação positiva é 210. Mas lembre-se, eu poderia ficar dando quantas voltas quisesse. Então, 510 mais k vezes 360 graus, tal que k pertença aos inteiros, é a fórmula geral de todos os arcos côngruos a 570. Viu como é tranquilo? Deixa eu te explicar direitinho. Esse camarada aqui é chamado de primeira determinação positiva, ok? E aqui é
Isso aqui simboliza as voltas que eu posso dar, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Por isso que K aqui pertence aos inteiros. Repara que se K for igual a 0, vai dar 0 aqui, ou seja, 210, que é congruo a 570. Se K for igual a 1, isso dá 210 mais 360. E 210 mais 360 dá o próprio 570. Mas se K for igual a 2, isso vai dar 210 mais 720, que vai dar aqui 930, que vai parar lá no mesmo lugar, no mesmo 210. Ó. Todos eles ficam com a extremidade ali. Né? Eu poderia também fazer o K igual a menos 1, dá 210 menos 360. Isso vai dar menos 150, né? Ele partiria daqui andando menos 150 para exatamente ali em cima do 210. Né? Então isso aqui simboliza todos os arcos côngruos a 570 e são infinitos arcos. Vamos fazer o último exemplo para a gente fechar. Para fechar, pessoal, quero a fórmula geral de todos os arcos côngruos a 25π sobre 6. Como fazer? Pega 25 e divide por 12, que é o dobro de 6. Vai dar 2, vai tirar 24, vai restar 1. Vai restar 1 o quê? 1π sobre 6. Então, a primeira determinação positiva é π sobre 6, mais K vezes 2π, tal que K pertence aos inteiros. Essa é a fórmula geral de todos os arcos côngruos a 25π sobre 6. Só que normalmente você vai ver nos livros isso escrito assim, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Isso é côngruo a π sobre 6, mas em vez de escrever K vezes 2π, eles unem as letras. Então vai ficar 2 vezes Kπ, tal que K pertence aos inteiros. Normalmente é assim que está escrito nos livros. Mas sabe que é K vezes 2π. Por quê? Porque aqui representa o número de voltas e 2π é uma volta completa. Então, pode ser π sobre 6 mais uma volta completa, π sobre 6 mais 2 voltas completas e assim por diante, ou menos. Π sobre 6 menos uma volta, menos 2, né? Ou simplesmente o π sobre 6. Então, pessoal, tá aí, ó, fórmula geral dos arcos côngruos. Ufa! A gente fica por aqui. Até a próxima aula ou próximo Contra ao Vivo. Valeu, tchau!